Parte 4, capítulo 4. 10 anos tinham se passado e, mesmo assim, Elizabeth me queria. Sua carta dobrada em um pequeno quadrado e enfiada no meu sutiã se apertava contra a minha pele enquanto eu trabalhava ao lado de Marlena naquela noite. Eu decepcionei você, escrevera ela. Também nunca deixei de lamentar. E então, no fim do bilhete, logo acima de seu nome, por favor, venha para casa. 2 ou 3 vezes por hora eu pegava o papel e relia as frases curtas, até memorizar não só as palavras, mas o formato exato de cada letra. Marlena não perguntou nada, apenas trabalhou com mais afinco, para compensar minha distração. Eu iria encontrar Elizabeth. Havia tomado essa decisão no instante em que li sua carta, sentada no meio-fio ao lado de Renata. Tinha me levantado com a intenção de ir imediatamente para o meu carro, cruzar a ponte e seguir até o vinhedo. Mas então vi Marlena trabalhando. Entrei para ajeitar um buquê e depois peguei outro. Horas se passaram. Tínhamos uma festa de aniversário no dia seguinte e logo depois 2 casamentos. Agora era oficial. O outono havia se tornado tão agitado quanto os meses de verão, cheio de noivas exigentes e supersticiosas que prefeririam se casar em um dos últimos domingos da estação do que recorrer a outra florista. Para mim, elas eram as piores. Não tinham condições de oferecer mais dinheiro do que as outras noivas pelos meses de verão e planejar cerimônias extravagantes com elegância e gratidão. Mas eram ricas o bastante para frequentar os mesmos círculos e sofrer com as constantes comparações. Noivas de outono eram inseguras, e os homens com os quais se casavam eram permissivos demais. No mês anterior, 3 noivas diferentes tinham nos ligado para consultas de última hora, nas quais tudo o que havíamos planejado foi descartado e tivemos que recomeçar do zero na véspera da cerimônia. Mas não eram apenas os prazos apertados que faziam com que eu me demorasse ao lado de Marlena. A emoção de saber que Elizabeth ainda me queria tinha aliviado não só a dor da minha última década, mas também a saudade que sentia de minha filha. Enquanto não fosse ao seu encontro, a promessa contida na carta de Elizabeth permaneceria intacta. Se batesse à sua porta, correria o risco de deparar com uma mulher diferente daquela de que me lembrava, mais velha, sem dúvida, e talvez mais triste ou revoltada. E isso me parecia um risco grande demais. Naquela noite dormi um sono agitado, acordando de poucas em poucas horas, louca para pegar o carro e ir até a casa de Elizabeth. Pela manhã, no entanto, a atração do vinhedo havia diminuído. Resolvi esperar 1 semana, 2 no máximo, e então iria vê-la, totalmente preparada para qualquer coisa que pudesse encontrar. Já havia tomado banho e trocado de roupa quando o telefone tocou. Caroline. Estava esperando sua ligação. Durante nossa consulta, ela não soubera dizer o que esperava de uma florista ou do casamento. Além disso, ficava chorosa sempre que eu fazia uma pergunta que ela não soubesse responder, ou seja, sempre que perguntava qualquer coisa mais complicada do que seu nome ou a data do casamento. Deveria ter recusado o serviço, mas gostava do noivo Mark, e acho que foi por isso que aceitei a tarefa. Ele a provocava de um jeito que parecia de certa forma encorajador, em vez de depreciativo. Atendi no primeiro toque. Quando estava tentando me decidir se lhe pedia para vir ou mentia, dizendo que estava ocupada, atravessei o quarto e a vi sentada no meio-fio do outro lado da rua, com Mark ao seu lado. Ela ergueu os olhos para mim
Seus punhos estavam cerrados, mas ela abriu uma das mãos lentamente para acenar. Abri a janela e desliguei o telefone. Ok, me dê um minuto, pedi, assim como Natália fizera quando bati à sua porta pela primeira vez. E assim como Natália, não me apressei. Fui até a cozinha e preparei uma xícara de chá, ovos cozidos e torradas. Se fôssemos recomeçar os buquês do zero, e eu não tinha dúvida de que iríamos, provavelmente passaria as 24 horas seguintes trabalhando sem parar. Comi o lanche e bebi 2 copos de leite com calma antes de descer as escadas. Caroline me abraçou quando abri a porta. Ela devia ter quase 30 anos, mas usava o cabelo preso em 2 tranças longas, o que a deixava com uma aparência muito mais jovem. Quando se sentou à mesa diante de mim, vi que seus olhos azuis estavam marejados. O casamento é amanhã, falou, como se eu tivesse me esquecido disso. E acho que confundi tudo. Ela arquejou e bateu no peito com a mão espalmada. Mark se sentou ao seu lado e deu um tapinha em suas costas com o punho fechado. Caroline riu e soluçou. Ela está tentando conter as lágrimas, disse ele. Se chorar assim tão perto do casamento, sem dúvida vai aparecer tudo nas fotografias. Caroline tornou a rir e uma lágrima escapou pelo canto do olho. Ela a secou com uma unha manicurada e beijou Mark. Ele não entende quanto é importante, falou. Não conhece Alejandra e Luiz, então não sabe o que aconteceu na lua de mel deles. Assenti como se me lembrasse desse casal e das flores que tinha escolhido para ele. Então, em que posso ser útil? Perguntei com o máximo de paciência que consegui reunir. Sabe aquela velha pergunta, se você só pudesse comer 5 comidas pelo resto da vida, quais seriam? Fiz que sim, embora ninguém nunca tivesse me perguntado aquilo. Bem, não consigo tirar isso da cabeça. Escolher flores para um casamento é como escolher as 5 características que você quer que ele tenha para o resto da vida. Como escolher uma coisa dessas? Ela fala para o resto da vida como se o casamento fosse uma doença incurável, disse Mark. Você sabe do que estou falando, atalhou ela, examinando as mãos. Eu não prestava muito atenção à conversa dos dois, pensando nas 5 comidas que escolheria. Donuts, sem dúvida. Será que eu precisava ser específica ou poderiam ser sortidos? Sortidos, decidi, com ênfase no de maple. Caroline e Mark discutiam entre rosas vermelhas e tulipas brancas. Amor versus declaração de amor. Mas se você me amar e não me disser, como vou saber? Perguntou ela. Ah, você vai saber, disse Mark, erguendo as sobrancelhas e correndo os dedos do joelho até o topo da coxa dela. Olhei pela janela. Donuts, frango assado, cheesecake e sopa de abóbora bem picante. Faltava uma. Deveria ser fruta, legume ou verdura. Se eu quisesse sobreviver mais de 1 ano com essa dieta imaginária, mas não conseguia pensar em nada de que gostasse tanto para comer todos os dias. Tamborilei os dedos na mesa e olhei para o céu estranhamente azul para a estação. Foi então que descobri exatamente o que seria e soube que precisava ir, naquele mesmo instante, ao encontro de Elizabeth. As uvas estavam maduras. Eu vinha contando os dias quentes de outono, 12 seguidos, e ao ver os raios de sol entrarem na sala escura, repletos de grãos de poeira, tive certeza de que as uvas estavam prontas para serem colhidas. Também tive certeza de que Elizabeth ainda não as havia descoberto. Não posso dizer como sabia disso, mas eu sabia. Da mesma forma que, pelo que tinha ouvido falar, algumas mães e filhas, um dia conectadas por um cordão umbilical, sabiam, antes de serem avisadas, que a outra estava doente ou em perigo. Eu me levantei. Caroline e Mark já haviam passado para o heliotrópio versus gerânio silvestre, sem que eu tivesse ouvido quem ganhara o debate entre tulipas e rosas. Por que você está se limitando tanto? Perguntei com mais rispidez do que pretendia.
Nunca lhe falei que era preciso se limitar a um determinado número de flores para o buquê. Mas onde já se viu uma noiva carregando um buquê com 50 tipos diferentes de flores? Perguntou ela. Então, crie uma tendência, respondi. Caroline era do tipo que gostaria de fazer isso. Peguei meu bloco de anotações e uma caneta. Olhe nas caixas, consulte os cartões um por um e anote todas as características que quer em seu casamento. Então, nós juntaremos tudo o que pudermos no último minuto, falei. Mas desista de combinar as flores com os vestidos das madrinhas. Os vestidos são amarelo esverdeados, disse Caroline, encabulada, como se os tivesse comprado prevendo aquele exato momento. Vão combinar com qualquer coisa. Eu já estava na metade da escada, precisava ligar para Marlena. Ela seria capaz de fazer o pedido sem mim, e o faria depressa e com profissionalismo. Seus arranjos não eram bonitos, ela não havia progredido muito ao longo dos meses, mas sabia de cor as flores e suas definições, e não confundiria duas espécies diferentes de gerânio. A reputação da mensagem dependia do conteúdo do buquê, não do mérito artístico dos arranjos. E no quesito conteúdo, Marlena era impecável. Ela atendeu no primeiro toque e percebi que também estava esperando esse telefonema. Venha para cá, pedi. Marlena resmungou. Desliguei sem lhe dizer que não estaria quando ela chegasse, ou que Caroline e Mark estavam no processo de compor aquele que possivelmente seria o buquê mais complexo da história dos casamentos de São Francisco. Não havia razão para assustá-la. Peguei minhas chaves e desci os degraus de 2 em 2. Marlena está a caminho, disse para Caroline e Mark ao passar pela mesa para sair. Conduzi meu carro pelas estradas como havia feito tantas vezes, com Grant, sozinha, e da última vez que passara por ali com a bebê. Ao me aproximar da fazenda de flores, apertei a palma da mão contra a têmpora esquerda para bloquear minha visão periférica. Não vi a casa, a torre de água ou as plantações. Podia ter reunido coragem para encontrar Elizabeth, mas não suportava a ideia de ver Grant ou minha filha no mesmo dia. Parei no acostamento do outro lado da entrada da fazenda de Elizabeth. Um ônibus escolar passou, seguido por uma caminhonete marrom lotada de gente. Quando a estrada ficou vazia, saí do carro em direção à tranquilidade do campo e olhei para o outro lado. À primeira vista, o vinhedo estava exatamente como eu me lembrava dele. O longo caminho de entrada, a casa de fazenda no meio, as videiras se estendendo em fileiras paralelas à estrada. Eu me recostei no carro, buscando sinais do dano que havia causado. O vinhedo tinha sido replantado. A terra calcinada fora revolvida e as cinzas desapareceram havia tempos. Até mesmo o cardo retornara à vala, tão alto e seco quanto na noite do incêndio. Somente a espessura das videiras revelava a história do fogo. No quadrante sudoeste da propriedade, seus troncos tinham a metade da grossura daqueles em frente à entrada de veículos. As folhas das plantas mais jovens eram de um verde mais brilhoso e a quantidade de frutos em seus galhos perceptivelmente maior. Eu me perguntei se as uvas das videiras novas já teriam chegado ao padrão de qualidade exigido por Elizabeth. Atravessei a estrada. A casa parecia idêntica, mas a fileira de barracões havia desaparecido, destruída pelo fogo, imaginei. O trailer de Carlos também não estava mais lá. Porém, eu duvidava que o metal houvesse derretido. Era mais provável que ele tivesse encontrado outro emprego ou ido embora, e Elizabeth tenha resolvido se livrar do trailer. Sem os anexos deteriorados, a casa parecia mais uma pousada do que um vinhedo produtivo. A pintura branca era reluzente e impecável, e havia um par de cadeiras de balanço de madeira vermelha na varanda.
Atrás da cortina rendada da janela da cozinha, a luz estava acesa. Detendo-me no último degrau, ouvi um som baixo como uma lufada de vento, seguido pelo barulho distante de água se derramando. Elizabeth estava no jardim, com as costas pressionadas contra as tábuas brancas das paredes externas. Contornei sorrateiramente a casa. Encontrei-a agachada no chão, descalça, a poucos passos de onde eu estava. Havia lama em seus calcanhares, e quando ela se inclinou para a frente, vi que as curvas de seus pés estavam limpas e rosadas. De novo? Perguntou, erguendo um anel de arame com um cabo de madeira gasto. Afastei-me da parede para ter uma visão melhor do jardim. No caminho, em frente às rosas, havia uma bacia cheia até a metade com água e sabão para fazer bolhas, com espirais iridescentes se refletindo no líquido grosso. Um bebê de olhos redondos tentava pegar o anel de metal com uma das mãos, enquanto apertava a borda da bacia com a outra. Ele estava sentado no chão usando apenas uma fralda de pano, enquanto seu corpo nu se balançava, a barriga saliente oscilando sobre o bumbum instável. Elizabeth colocou sua mão livre atrás das costas dele para ampará-lo, e aproveitando esse momento de distração, o bebê conseguiu agarrar o anel e puxá-lo, ainda cheio de sabão, para dentro da boca. Começou a mordê-lo furiosamente. Não, não, garotinha, falou Elizabeth, puxando sem sucesso o cabo de madeira. Isso é para fazer bolhas, não é um mordedor. A bebê não reagiu à repreensão. Depois de uma pausa, Elizabeth fez cócegas na sua barriga nua até ela rir, desprendendo a mandíbula do aro de metal. Elizabeth limpou os restos de sabão da boca da bebê com o polegar. Agora observe, disse Elizabeth. Ela mergulhou o aro na solução e soprou-o. Bolhas choveram sobre a bebê, deixando círculos molhados em seus ombros e testa ao estourarem. Seu cabelo tinha crescido, cachos escuros cobriam a metade de cima das suas orelhas e se enroscavam para cima na nuca. Sua pele cor de creme estava mais morena, provavelmente por causa das horas que passava no jardim, e 2 dentes de baixo haviam nascido na gengiva lisa, na qual meses antes eu passara o dedo. Eu poderia não tê-la reconhecido se não fossem seus olhos. Aqueles olhos redondos, profundos, azul acidentados, acinzentados, que se voltaram para mim e encararam meu rosto, interrogativos, como na manhã em que eu a deixara no cesto forrado de musgo. Recuando em silêncio, eu me virei e saí correndo em direção à estrada.